Está no ar mais um episódio do Fermento em Pod. O Fermento em Pod traz para você sempre temas de inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, tudo isso para o seu crescimento profissional e para o crescimento profissional da sua empresa. E hoje o nosso convidado é o nosso grande amigo aqui, Augusto Katter, mais conhecido como Guto. É isso mesmo, Guto. Se falar Augusto em alguns lugares, ninguém sabe nem quem na família, às vezes, não sabe. A mãe só que sabe, falou, quando eu tô brava é Augusto. Mas é Guto Katter. Legal. E o Guto vai trazer para a gente um pouco sobre essa área de treinamento. O Guto hoje está no Mastermind, e Mastermind vocês vão saber mais aprofundadamente o que é o Mastermind, o que é a Fundação Napoleão Hill, o que isso traz de bagagem, de conhecimento para você profissionalmente, para você fazer gestão de pessoas e para você fazer gestão da sua vida mesmo. Isso faz muito bem para você mesmo. Então o Guto vai trazer aqui para a gente o que é esse Mastermind. Mas antes... Guto, você começou a sua vida na edição literária, né? Mundo literário. Como é que foi isso aí, Guto? Bom, meu primeiro emprego, meu pai sempre trabalhou na área de comunicação e lá ele tinha alguns clientes e um dos clientes dele era da área editorial. Editora Ave Maria, lá em Higienópolis, em São Paulo. E ela era uma editora e gráfica. E eles estavam instituídos um departamento de marketing em 1997 e meu pai... falou, não, tem um filho que está vindo para São Paulo. Eu sou filho da PUC lá no Perdizes, na área de administração e estava estudando com interesse em marketing. E aí o diretor falou, chama para conversar comigo. Quando eu pisei lá e senti aquele cheiro de gráfica, cheiro de papel, o bichinho do papel me picou e aquilo eu comecei a me encantar. Eu não era do público mais leitor não, viu, Haroldo? Eu li os livros que eram necessários, exigidos, até ali meus 18 anos, que foi quando eu entrei. Depois disso, eu virei um leitor assíduo e comecei a gostar muito dos livros. E por incrível que pareça, foram os livros que me levaram ao Mastermind. Por quê? Eu cresci na minha carreira lá, 10 anos depois, em 2007, eu já era diretor na Associação Nacional das Livrarias, ficava lá também na mesma região, na Martinico Prado. E o Eduardo Mendes, diretor da Mastermind de Campinas, era o diretor da Câmara Brasileira do Livro. Nós trabalhamos juntos ali com as entidades e nos conhecendo por 4 anos. E depois disso, o Eduardo saiu da Câmara Brasileira do Livro, veio dar mais foco aqui na Mastermind em Campinas e eu fui para a Editora Santuário. Ele me convidou para fazer o treinamento e em 2012 eu conheci o Mastermind fazendo o treinamento. Fiz o treinamento assim como você fez, estive lá, aproveitei. 4 anos depois, eu saindo da Editora Santuário e querendo vir para Campinas, porque eu estava fazendo uma vida de muitas idas e vindas desde São Paulo, Vale do Paraíba, tudo mais. Ele falou, cara, vem trabalhar comigo. Fez um convite, a nossa jornada começou ali. Hoje nós somos sócios da Mastermind aqui em Campinas, ligados pelo mundo literário. Oh, que legal. Pô, foi uma boa trajetória. É uma trajetória de conhecimento e de desenvolvimento, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Legal. E sobre, então, o Mastermind? Como surgiu esse Mastermind? Quem que trouxe ou quem criou esse conceito Mastermind? Excelente. Conta um pouquinho dessa história aí desse... Haroldo, o Mastermind é uma expressão americana que já é muito conhecida e difundida desde 1756, quando da fundação dos Estados Unidos. Legal. Já teve essa expressão, quando 56 homens de 13 colônias se reuniram para discutir como tornar aquela colônia inglesa independente. E aí diz que lá eles criaram um Mastermind, uma união de mentes onde várias pessoas estavam reunidas em torno de um objetivo. Ali que foi cunhado o termo, então, isso, originalmente. Esse termo foi sendo passado de boca a ouvido por todas as gerações até chegar em 1908, quando um jovem jornalista que estava fazendo uma entrevista com um dos grandes milionários dos Estados Unidos, o Sr. Andrew, que era o rei do aço,
E ele queria entender por que algumas pessoas tinham êxito e outras não nas suas carreiras. Pessoas de mesma família, que tinham saído das mesmas condições, uns iam além, os outros ficavam aquém. Por que uns tinham um comportamento mediano e outros performavam mais? E aí, nessa entrevista, que era para ser de algumas horas, o senhor Andrew convidou ele para passar um final de semana conversando mais sobre o assunto e fez um convite, um desafio para ele. Você não quer fazer esse tipo de entrevista com os meus amigos? Porque ele também queria entender por que as pessoas tinham ou não esse resultado. E ali começou uma parceria. E o Napoleão Hill, que é o jornalista, aceitou o desafio, o jovem jornalista com seus 25 anos, e por 3 anos ele entrevistou uma série de pessoas e começou a desenvolver um trabalho. Depois disso, eles ficaram juntos mais 17 anos e eles desenvolveram aí o Mastermind. Napoleão Hill foi todo responsável pelos levantamentos, pelas teorias, e o Sr. Andrew foi bancando aquilo, acompanhando, e juntos desenvolveram. Aí criou-se o Mastermind. Ele começou a trabalhar esse conceito. A primeira lei do êxito, segundo Napoleão Hill, era conseguir criar essa aliança de mentes. Pessoas que conseguem reunir outras pessoas em torno de um objetivo voltado para o bem comum. Em 1928, ele lança um livro, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Essa é uma releitura dele. Mas quando foi lançado o original? 1928. 1928. Ele foi lançado, Haroldo, em fascículos. As pessoas... primeiro ele lançava um... Eram os episódios do depois podcast. Depois ele lançava 2, depois ele lançava o 3, e depois isso foi um compilado. E em 1970, quando da morte de Napoleão Hill, é fundada a Fundação Napoleão Hill, que atualizou tudo isso. E hoje existe o manuscrito original, que é um livrão de 700 páginas, e esse, A Lei do Triunfo para o século XXI, é uma releitura que o Márcio Abud, o Jamil e o Walter Kaltenbach fizeram, que são 3 instrutores da Mastermind, o Jamil, nosso presidente da Mastermind. E hoje ele ainda teve uma atualização. A Citadel agora lançou ele como As 17 Leis do Triunfo, que nada mais é do que essa releitura com exemplos reais. Então, lá em 1928, ele lançou isso, começou essa jornada, e ali começou toda a trajetória do Napoleão Hill, de uma metodologia que começou a ser aplicada lá e vem sendo aprimorada desde então, de ajudar as pessoas a se desenvolverem mais e melhor por meio do conhecimento aplicado. É ter o conhecimento e saber o como fazer, a habilidade de como aplicá-la. E como é esse sistema Mastermind? Vamos dizer assim, sistema. Você consegue, vamos dizer assim, elencar? Olha, o sistema basicamente depende de relacionamento, depende de você se importar com a pessoa. Como é que é esse conceito aí do Mastermind? Vamos falar especificamente do programa que mais é conhecido no mundo, que é o programa do Lince, de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Que é esse que você fez. Que eu fiz e depois despertou em mim o desejo de conhecer mais. Foi o que você fez e teve a oportunidade também de conhecer, de trabalhar o network. Ele está baseado em 3 pilares que têm a ver, estão diretamente conectados ao Mastermind. Se Mastermind é reunir pessoas em torno de um objetivo voltado para o bem comum, é de se entender que a característica, a habilidade de criar o Mastermind é fundamental para qualquer líder. Se a gente tem um líder, se você, que é do podcast, tá aí, é líder e gosta de se desenvolver, tem equipe, uma característica fundamental é conseguir colocar as pessoas no seu entorno em torno de um objetivo voltado para o bem comum. Então, Napoleão Hill propõe três pilares, que são os pilares que a gente desenvolve hoje no nosso programa. Liderança, inteligência interpessoal, a capacidade da gente lidar com as pessoas, e comunicação eficaz. Porque muita gente também se perde nas lideranças. O pior é a comunicação. Na comunicação. Verdade. Se você tem uma liderança forte, uma inteligência interpessoal para lidar com pessoas e comunicação eficaz, você tem os 3 pilares do Mastermind. E do âmbito individual,
a gente vai trabalhar 3 pontos. O conhecimento que você tem, habilidade para transformar esse conhecimento em ação e a atitude, que é o conceito chá, muito conhecido em grandes empresas. Liderança. Quando a gente fala em liderança, Haroldo, nós precisamos olhar para dentro. Como é que eu vou ser líder de alguém? Como é que eu vou influenciar outras pessoas a fazer qualquer coisa se eu não sou líder de mim mesmo? Se eu não consigo me disciplinar para fazer aquilo que eu preciso para o meu dia a dia, para ter mais e melhores resultados. Então esse é um pilar muito importante. E lá no treinamento, a gente começa desenvolvendo eu líder de mim mesmo nas primeiras sessões, nos primeiros 5 encontros, nós vamos trabalhar essa instância de eu líder de mim mesmo. Qual é o meu objetivo principal? Eu tenho foco naquilo que eu faço? Como é que está a minha tolerância? Será que ela tem atrapalhado os meus resultados? E a personalidade agradável? A personalidade agradável, segundo Napoleão Hill, era o perfume da alma. E se a gente for ver, é mesmo, não é, Haroldo? Você tem um cara de personalidade agradável, você quer estar junto, você quer estar próximo. O que você considera personalidade agradável? Excelente pergunta. A personalidade agradável é a capacidade que a gente tem de ser empático, de se colocar no lugar gerar do empatia. outro. Aí sim. E estar, eu falo sempre. E estar próximo do outro. Você sabe que isso aí eu falo sempre para os meus filhos. Sempre se coloque no lugar da outra pessoa. Bingo. Se você se colocar no lugar da outra pessoa, você não vai errar. Você gostaria que fizesse isso para você? Você gostaria que te tratasse como? Excelente. Então essa empatia é muito legal. É fundamental. Isso aí vem do budismo também, né? Está presente nas grandes religiões. Se você for ver. Uma delas, sem sombra de dúvida, o budismo, que trabalha essa questão dentro do cristianismo. A própria figura de Jesus, que era uma pessoa que tinha pulso para dar tinha empatia, né? Ele podia até dar uma bronca ali, mas ele sabia se colocar no lugar do outro. Você já parou para pensar? Um dos princípios para a gente ter uma personalidade agradável é controle a crítica. Um líder, ele precisa criticar. O que é criticar? É quebrar padrões. Essa é a etimologia da palavra. Então a gente pergunta sempre assim, existe crítica construtiva? E aí é óbvio que isso é uma pergunta bem polêmica, as pessoas falam, acho que sim e tal. Depende da forma que você coloca a crítica. Depende da forma. Agora, olha só, pela etimologia da palavra, crítica é destruir padrões. Então toda crítica quebra, destrói um padrão. Toda crítica, por natureza, ela é destrutiva. Ninguém gosta de ser criticado porque ele vai ter que parar de fazer alguma coisa como estava fazendo e mudar. Vai sair de uma zona de conforto. Sim. Então, se a crítica já por ser destrutiva, qual é o nosso papel? Controlar a crítica, saber formas de se comunicar para criticar. A crítica é importante, claro, mas controle a crítica. Uma crítica com a empatia em si. É só você pensar, se eu tivesse no lugar do outro, como eu gostaria? Eu tenho meu filho, Pedro Augusto, está com 15 anos, completando hoje, inclusive, ele está com 15 anos. E o Pedro Augusto, eu vejo ele fazendo algumas coisas que quando adolescente eu também fazia, com as teimosias que eu tinha. E aí, olha só, existem 2 jeitos de eu criticar. Um é chegar para ele e falar, pô, moleque, você faz isso aí, vai te prejudicar, vai onde já se viu. E fazendo de conta que eu nunca fui igual a ele, né? Agora, olha uma forma empática de criticar. Eu já estou até entendendo. Uma forma empática de criticar assim, Pedro, deixa o pai conversar uma coisa com você aqui. Você sabe que esse comportamento que você está tendo, eu também tinha. E quando eu tive esse comportamento, eu tive isso. De experiência. Mas também tive isso aqui que me prejudicou. Muito isso. Pensando no que me aconteceu, que me prejudicou, talvez seja importante para você pensar no como vai ser lá na frente. Porque isso pode te impactar.
E o pai, como pai, não quer isso para você. Mas, acima de tudo, você tem que ter essa capacidade de chegar. Eu estou criticando, vai doer, viu, Haroldo? Só que mas eu usei você uma técnica onde eu mostro que eu também errei. Sim, você se coloca no lugar da pessoa, cria empatia. Eu não sou mais aquele super-herói inabalável. Nunca fiz nada errado, eu sou perfeito, você está fazendo só a caca. Traz isso para a figura do líder. Se você, como líder, tem o seu liderado, que está cometendo alguns erros que você já sabe que não vai dar certo, talvez valha buscar por que aquilo te incomoda tanto. Não, e por que ele errou, né? Se te incomoda, pode ser que você já tenha passado por isso. Onde ele errou, como ele errou e que conselho, de maneira empática, construtiva, pode estar construindo uma relação a partir de uma crítica que vai destruir um padrão. Isso é agir com a personalidade agradável. E é uma das características que a gente consegue ter mais inteligência interpessoal. Eu digo que são 2 padrões, a personalidade agradável e o perfume da alma. As pessoas olham e falam, puxa, aquela pessoa é bacana, até para dar uma bronca, uma dura, ele sabe. E vai levar a sua dura mais a sério das próximas vezes, né? Dura no bom sentido. No bom sentido. Agora, o ranzinza, o azedão, você concorda? Não cria empatia. Se a personalidade agradável é o perfume da alma, a ranzinzice é o fedor. Ninguém quer ficar perto. Não. Você fala, mas é ruim até para comemorar a festa do lado do cara. Porque sempre tem alguma coisa ruim. Então, a personalidade agradável é fundamental. Só que num ambiente competitivo, onde os gestores e líderes são cobrados o tempo todo, como que eles reagem a esse impacto? Muitas vezes reagem com a ranzinzice, com o nervosismo, com a ansiedade. Então, a inteligência pessoal pode ajudar a gente entender e se organizar com técnicas para ser mais resiliente até e ser mais empático. Resiliente nesse mercado competitivo. Então, esses são os 3 pilares: a liderança, inteligência pessoal e a comunicação eficaz. E o que você enxerga nesses cursos que configura? Você consegue olhar e falar, esse cara é um líder, esse cara... Quais as características que você enxerga? Essa é uma, eu entendi, mas que características você enxerga num líder assim? E o que é importante, além da empatia, o que é importante no líder mesmo? Excelente. Isso Haroldo, é exaltado. Exaltado não, é trabalhado lá no curso. Trabalhado. Só que esse é um dos maiores desafios da liderança. Porque, vamos lá, definir um gestor é mais fácil. Porque o gestor é aquele que você tem uma atribuição, você dá uma função, você põe os resultados e ele vai buscar. Olha que interessante, todo líder, ele tem pessoas ao seu redor que o seguem, que ouvem o que ele tem para dizer. Então, todo líder em si é um gestor de pessoas, um gestor de situações. Mas diferente do gestor, o líder, ele não necessariamente tem o cargo. Ele não necessariamente tem o título. Não tem a patente, né? Ele pode não ter a patente e ser líder. Então, vamos dizer assim, alguém pode vir e me apresentar assim, esse aqui é o líder do nosso departamento tal que cuida de tudo. E ele é o gestor. E com 3, 4 conversas com as pessoas ao redor, você percebe que o líder é outro. Gestor. O líder é aquele cara de lá. Porque a liderança, diferente da gestão, ela não vem por imposição. Ela vem por empatia. As pessoas falam, quero seguir esse cara, quero estar ao lado dele. E até pelo exemplo, né? E pelo exemplo. Então, como identificar um líder? Primeiro, nós precisamos entender quem é o público dele. Porque o líder, um líder que pode fazer muito, vamos lá, um líder no mundo musical de um grupo de rap entre os jovens, e o cara é um grande líder para aquele grupo de jovens, para aqueles jovens que estão lá. Você vai dizer que ele não é um líder? Se ele tem seguidores, se o que ele fala, influencers digitais, a gente vê isso o tempo todo. Tem seguidores, então ele tem ali uma liderança.
E pode ser que essa mesma pessoa, num público diferente, não tenha força nenhuma. Você pega o mesmo influencer que é seguido por milhões, coloca ele num canal que não é o dele, ninguém dá a mínima. Então a liderança é a capacidade que a gente tem de reunir pessoas em torno de objetivos voltados ao bem comum. O que a gente consegue no mundo corporativo? É mapear as características de um líder e a partir daí identificar quem tem mais aptidão ou menos aptidão a partir dessa análise do objetivo que você quer para a sua empresa. Eu vou dar um exemplo clássico das indústrias, das empresas. Você tem ali os gestores, os líderes, as pessoas que vão numa direção. E você tem, na mesma indústria, alguns líderes que surgem sindicalistas, que eles têm outro objetivo que não é necessariamente o mesmo objetivo do gestor. Da empresa do gestor. O gestor pode ser gestor, mas dependendo da liderança sindical, o gestor ganha um grande problema. Como gerir a relação. E às vezes o gestor não consegue acessar esse líder sindical e necessita outro líder para que consiga estar em contato com ele. Por que eu estou te dizendo isso? A liderança, ela traz situações novas e liderança é situacional. Eu sempre cito esse exemplo quando eu converso com as pessoas do treinamento. Estamos num voo e quem que é o comandante do voo? É o piloto. Ele está lá, ele está com todo o controle nas mãos. E aí ele começa a passar por uma turbulência e diz assim: atenção, passageiros. Mantenham a calma, apertem os seus cintos, peguem o seu colete e abracem, porque nós vamos pousar no mar. Ou vamos... Pouso forçado. Pouso forçado. Digamos que eventualmente ele deixe o microfone dele ligado e diga assim para o piloto: cara, nunca passei por isso antes. Que Deus nos abençoe, porque eu não sei o que a gente vai fazer agora. Se isso de fato realmente acontecesse, a liderança desse comandante acabava nesse instante. Pum, ele não sabe o que vai fazer, pousa-se. E digamos que um passageiro diga: Deus seja louvado, estamos todos aqui salvos e teremos agora um final feliz. Talvez seja mais inteligente para essa tripulação que esse líder que surgiu no desespero comece a orientar as pessoas onde descer do avião, e orientado pela comissão de bordo, também oriente, porque ele ganhou ali uma liderança. Às vezes foi aquele que levou esperança e um ajuda o outro. Então por que é situacional? Nem sempre o líder que é o líder num voo vai ser o líder, por exemplo, no resgate na água. Isso é muito dinâmico. Nas empresas também é assim, Haroldo. Por isso que é importante identificar as características do líder, para ver aonde a gente pode melhorar individualmente para ter mais chances de conseguir liderar as pessoas ao nosso redor. Mas eu entendi o que você falou. Perfeito. Mas eu sinto assim que o líder que é líder, ele consegue liderar em qualquer situação. Mesmo esse cara, sindicalista, não sei o quê, e o gestor não foi um líder. Porque se ele fosse um líder, as pessoas iam ouvi-lo muito mais do que o cara que é do sindicato. Então ele não teve empatia em algum momento, ele não teve empatia com as pessoas e não foi o líder. O comandante, dos exemplos que você deu, ele não foi um líder, ele foi um gestor. Porque se ele fosse um líder, ele iria dizer: olha, a situação é assim, mas está... Estou chutando. Sim. De novo, se você se coloca no lugar das pessoas, você sabe como agir. Você sabe como agir. Um bom líder sabe por quê. O que eu deveria fazer nesse momento? Eu não posso falar para os caras: nós vamos pousar, pega os coletes e... Não, olha, nós estamos com uma emergência... Já fomos todos treinados para isso, a gente já passou por várias experiências disso, sei lá, alguma coisa assim. Já fizemos um treinamento, então fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu só peço, por gentileza, que coloquem os coletes, tudo,
para uma segurança maior de todos os passageiros. Excelente. Esse é o líder. Esse é o líder. E aí, com esses dois exemplos, a gente chega à seguinte conclusão. Sem inteligência interpessoal, que é o que provavelmente aconteceu nesse case do gestor com o líder sindicalista, você pode perder a sua liderança. Sim, faz sentido? É isso aí. No caso do comandante, sem uma comunicação eficaz... Aí entra naquele terceiro pilar, comunicação. Você pode perder a sua liderança. Sim. Liderança é situacional. Então, qual é a melhor forma da gente garantir que a gente vai estar preparado? Tendo os três pilares isso aí foi equilibrados. Bom que você falou. Repete aí os 3 pilares. Liderança, inteligência interpessoal, que aí vai entrar e comunicação. E a comunicação eficaz. Não é só comunicação, tem que ser eficaz. Linguiça. Com esse tripé, você se blinda. Boa. Aí você diz assim, não existe a liderança nata? É uma pergunta que muitas pessoas fazem pra gente. O que existe é pelo exemplo, pela vivência, o meio nos influencia. Se você é de uma família onde tem muitos líderes, você teve uma experiência boa com essa liderança, porque numa família de líderes você pode ter 2 reações. Se influenciar e sentir que é uma boa ser líder também, porque você vê sendo liderado e tudo mais, mas você também pode ser oprimido dentro de uma liderança mais autoritária e não querer liderar. Nós temos um problema na nossa geração atual que está adentrando no mercado de trabalho que não quer ser líder. É impressionante. Por que essa geração não quer ser líder e prefere ser tecnicista do que ser líder de alguma coisa? Talvez porque nunca foi exigido ou porque em algum momento se sentiu oprimido. Sabe o que eu sinto? Essa geração que você está comentando, eles estão muito individualistas. É uma geração muito individualista, que eu quero dizer assim, não que seja para o lado ruim, mas individualista no sentido, olha, eu quero estar bem, eu quero viver bem, eu quero ter tranquilidade, eu quero lá ganhar meu dinheiro, mas também não me aperta muito não, que eu mudo de emprego. Então, assim, não tem resiliência e são muito individualistas. O líder não pode ser individualista. Não pode ser. Muito pelo contrário, muitas vezes ele tem que se anular para ser um líder. Então, assim, eu acho que essa geração está muito descompromissada. Exato. Falta o compromisso e falta também a liderança. É algo que muitas vezes falta, Haroldo, a consciência. E a falta de consciência leva com que eles não deem importância para aquilo. Desculpa interromper, vai pessoas mais jovens para fazer o Mastermind ou não? É sempre acima de 30? Como é que é isso? A faixa etária básica do Mastermind que está em sala é aquela do mercado de trabalho, pessoal que está em desenvolvimento. Então, de coordenadores que vão se tornar gerentes, assistentes que vão se tornar coordenadores, nós temos uma faixa de 25 a 30 anos bem presente nos treinamentos Mastermind. Pessoal em maturidade de carreira também, de 30 a 35 anos, é uma turma muito forte. Agora, o que nós temos treinado muito? Empresários, donos de empresa que já têm uma bagagem maior, médicos, advogados. E aí a gente tem uma faixa também 40, 50, forte dentro do treinamento. Agora, nós temos cases de um pai que treinou e conversou com a gente e colocou seu filho de 17 anos para fazer um treinamento com a gente. Não é o nosso público, não é a nossa faixa etária, mas dada a responsabilidade do menino, o pai se sentiu, quero investir um pouco mais nisso. E isso, Haroldo, talvez seja uma solução para essa geração. Fornecer para eles mais conhecimento sobre a importância da liderança, porque a pergunta é assim, quais são os riscos que correm uma sociedade sem líderes, mais individualista, fechada no seu próprio comportamento? Perde-se aquele comportamento que a humanidade depende tanto, que é o senso de pertença. Nós somos seres naturalmente coletivos. Por que é que nós resistimos às feras do tempo dos dinossauros? Né? Tempo das cavernas. Por que a gente conseguiu vencer tantas feras e a nossa raça não foi dizimada, extinta? Porque nós aprendemos a viver em coletividade. E quando a gente aprendeu a se ajudar a viver em conjunto, com o objetivo principal de sobreviver,
Nós criamos dentro da nossa identidade essa necessidade. Hoje a gente não vive mais o tempo das cavernas, mas infelizmente as guerras ainda continuam a assolar o nosso mundo. Uma geração que não passou por dificuldades, em geral não passou por guerras, em geral não passou por nenhuma fome, peste, teve agora o Covid que todos passamos, mas de uma maneira também rápida, se a gente for considerar historicamente falando. O que falta nessa geração? Esse sentimento de que eu preciso do outro para pertencimento, isso. O pertencimento. Sem pertença, eu faço qualquer coisa e qualquer resultado tá bom. Mas a gente precisa resgatar esse senso de pertencimento para que não fique uma sociedade volátil. Sim. Tem um livro, não sei se você já leu, Sociedade Líquida. Esse livro é fantástico, porque é uma sociedade que começa a ficar muito líquida mesmo. Líquida, e aí se capa. E isso que você está falando, eu me lembro sempre, tem um provérbio, um ditado que diz, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Então é bem isso que você falou. E homens fracos trazem tempos difíceis. Aí fechou o circuito. Cíclico, é cíclico. Agora, isso que você falou é muito interessante. Nunca se pensou nada assim, fazer tipo um mastermind juvenil, sei lá, alguma coisa assim? Ótima até para levar para as escolas. Claro, a que quiser. Porque você imaginou uma escola que possa ter na faixa lá de 16 anos, sei lá, não sei, muito mais novo, talvez não. Mas na faixa que a partir de 16, dos 15, o ensino médio. Isso. Médio é uma área bem propícia. Levar isso para o jovem. Sim. Claro, tem que ter um outro formato, mas tem que ser com o mesmo conceito desse tripé, dessa forma de ação, da forma de se colocar no lugar das pessoas. Isso gera um líder. Sim. Isso seria uma forma da gente começar a pensar em criar mais líderes dentro do nosso meio, né? Haroldo, o nosso desafio como instituição, como mastermind, como uma escola de negócios que treina executivos aqui, é que só no mundo corporativo e no mundo executivo nós temos uma demanda gigantesca. Imagina. Nós temos um mercado só aqui na região de Campinas, Jundiaí, Limeira, toda essa região. É uma demanda gigantesca que a gente não dá conta de atender só no mundo dos executivos. Agora, se Napoleão Hill tivesse a oportunidade de continuar seus estudos, ele teria feito sim. E a Fundação Napoleão Hill também fez. Em algumas regiões está se iniciando o projeto Mastermind Team. Ele ainda não chegou a Campinas, porque a gente não teve essa condição de desenvolvê-lo. Mas quem sabe daqui a alguns anos a gente não consiga implementar o Mastermind Team também aqui. Ele vai da faixa etária de 13 a 17 anos, são programas que acontecem aos sábados, e aí tem alguns desafios para conseguir incluir esse treinamento dentro da nossa grade. Principalmente porque o nosso foco, a nossa clientela aqui é o público executivo. Você fala que é mais porque você não tem, vamos chamar de mão de obra para isso, é isso? Exato. Não tem nós treinadores. Estamos em expansão e a partir dessa expansão a gente conseguirá abraçar outras áreas. Olha, é muito legal. Hoje nós estamos em 4 treinamentos básicos que são o Mastermind Lean, de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, que é o nosso carro-chefe, é o treinamento que a gente trabalha esse tripé da liderança. Vendas de alto valor agregado, estou ministrando a 3ª turma do Vendas aqui em Campinas esse ano. O que é o Vendas de alto valor agregado? Vendas de alto valor agregado é a gente utilizar as técnicas da comunicação e também uma estrutura, uma metodologia do ciclo de venda de alto valor agregado para aprender a vender valor e não preço. Numa sociedade que vive, qual o menor preço, qual desconto, a gente ensina a mostrar valor naquilo que a gente tem e vender o valor. E para quem é esse público? Para todo público que vende alguma coisa, produtos ou serviços. Em geral, são as pessoas que estão em mercados que querem ter um diferencial pelo valor que tem. Então, nós temos o pessoal das
de concessionárias, de empresas. O pessoal da Mercedes, Sambaíba, fez o treinamento conosco, porque eles precisam valor agregado. Qual que é a diferença de comprar um caminhão de segunda linha, de comprar um Mercedes zero? Então, a gente poder mostrar valor para as pessoas, para que elas, entendendo o valor, o fator preço seja secundário na tomada de decisão. Isso envolve comunicação, isso envolve postura, isso envolve também conduzir o processo de vendas de uma maneira mais inteligente. Já fez alguma coisa nesse sentido para o mercado imobiliário? Não? Mercado imobiliário, treinamos algumas imobiliárias aqui da região de Campinas, alguns profissionais da LG Mota, pessoal da Imovit, o Daniel Aramovic também é um parceiro, um amigo nosso. Nós treinamos agora estamos com uma das corretoras da Cássia Dalla, que é a Raquel Mazon, querida, uma amiga também, treina conosco dentro. Ela já fez tanto o Lince quanto o Vendas também. Esse é outro, de vendas. E qual outro que você tem? O Mastermind Enneagrama, inclusive hoje à noite a gente começa um programa do Enneagrama, que é por que agimos da maneira com que agimos. Com base naquele símbolo do Enneagrama, nos 9 perfis de comportamento, esse treinamento foi desenvolvido para ajudar as pessoas a identificarem o porquê do seu comportamento. É mais dentro do autoconhecimento para entender por que eu ajo da maneira que eu ajo. Por que eu lidero dessa forma? Quais são os vícios dos meus comportamentos e as virtudes? E nesse balanço de vícios e virtudes eu me entendo melhor e, uma vez consciente da tendência do meu comportamento, eu me policio, eu me disciplino para trabalhar melhor esses comportamentos. O Enneagrama, ele ficou muito conhecido aqui na nossa região e no Brasil todo, mas com uma pegada mais mística e outras coisas. Sim. E o Mastermind entendeu que era uma ferramenta importante, assim como o mercado corporativo trabalha muito com o DISC. Sim. É uma metodologia até mais ampla do que o próprio DISC dentro desse universo, e a gente resolveu dar uma visão profissional. Uma das dicas que a gente dá é como aplicar o Enneagrama na contratação da tua equipe. Como aplicar o Enneagrama nas vendas da tua empresa. Então, o Enneagrama é um programa Mastermind que é mais voltado para esse conhecimento corporativo. Quanto tempo é o programa? Um final de semana, sexta, sábado e domingo. Começa são hoje, 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado o dia todo. Sexta noite, sábado o dia inteiro e domingo meio período. Também é 1 hora, tá? Legal. Esse é um programa muito legal, Haroldo, muito legal. E o terceiro programa é o Oratória, que é o Pleno, Programa de Liderança, Estratégia, Negociação e Oratória. Como a gente fala de comunicação, muitas pessoas têm aquela barreira, aquele medo de se comunicar. No treinamento Mastermind Lince, a gente trabalha uma comunicação de um ponto de vista mais inicial para médio. Você vai do inicial para o intermediário. Lá você vai pegar do intermediário avançado. Então nós vamos treinar como se portar diante das câmeras, como trabalhar as técnicas de apresentação, dando relevância para aquilo que você fala e como lidar melhor em programas de entrevistas. Nós simulamos lá um Roda Viva, que você é sabatinado naquilo que fala. Às vezes a gente treina políticos, treina pessoal que estão nessas áreas mais desafiadoras, que tem muitas perguntas, e chega a hora de perguntas e respostas, eles levantam a mão. Quem teria agora perguntas e respostas? E aí, nosso objetivo lá é fazer a vida do participante mais difícil. E a gente sabatina. Nessa hora é que você se desenvolve. Porque quando o treino é duro, o jogo fica bom. Agora, quando o treino é fácil, o jogo fica duro. Então, a gente treina duro e o de oratória também é de um final de semana. O Lince, 12 semanas, uma vez por semana à noite. Às terças, às quartas ou às quintas. O Vendas, às segundas-feiras, por 6 segundas-feiras à noite também. O Enneagrama e o Pleno em finais de semana. Legal. Isso das pessoas, o que você enxerga que melhor agrega nas pessoas quando ela termina de fazer esse curso, pelas conversas, pelo bate-papo? Qual é o retorno disso depois que terminar o curso? O que a pessoa... Excelente. Haroldo, uma frase que as pessoas dizem, você deve ter ouvido isso na formatura,
quando você se formou conosco, é que o Mastermind foi um divisor de águas, em especial o Mastermind Lince. E a isso eu atribuo 2 características muito importantes. O Mastermind Lince acontece em 12 semanas. E 12 semanas é um período razoável para que a gente, de fato, comece a mudar hábitos. Quando você passa 12 semanas refletindo como está teu comportamento em relação aos liderados, como você está liderando, como argumentar e contra-argumentar corretamente e põe isso em prática, aquelas 12 semanas elas vão te deixar maior do que você foi para o resto da sua vida. Porque você investiu o seu tempo, a sua vontade em fazer algo para melhorar. Então esse é o primeiro fator das pessoas dizerem que é um divisor de águas. Porque de fato elas criam um novo hábito. A outra questão é que durante o treinamento a gente trabalha muito uma visão. Muitas pessoas vivem a vida com aquela famosa fundo musical do deixa a vida me levar, vida leva eu. Você pergunta, o que você vai ser daqui a 2 anos? O que você pretende fazer no ano que vem? Ah, é muito tempo até chegar lá, eu não planejei nada. No Mastermind a gente vai entender a importância de ter um objetivo principal bem definido. Concentração e foco na coisa certa. E nós construímos a visão Mastermind, que é aquela visão que a gente constrói para 1 ano depois, e a gente vai em busca dos nossos objetivos. E aí eu digo o seguinte, que quando você tem uma pessoa que vai dirigir 9 horas sem ter dimensão para onde vai, vamos imaginar um motorista aqui do Uber. Mas para onde você vai? Ah, não sei. Aonde o sisteminha apitar e disser que eu vou, eu vou. E você pegar uma pessoa que vai dirigir 9 horas porque ela precisa chegar numa outra cidade, lá no estado do Mato Grosso do Sul, e ele vai ter que chegar lá a tempo para ver um parente ou para estar no aniversário de um filho ou de alguém. E você colocar essas 9 horas de cada um, eu vou te dizer, quem chegou mais longe? Aquele que tinha um objetivo bem definido. Você pode dirigir 9 horas dentro da própria estrada indo para o mesmo lugar, mas sem um objetivo e um prazo, você pode levar 18 horas para fazer a mesma viagem que alguém faz em 9, quando está bem orientado. Isso mostra como na vida corporativa não é diferente. Não é onde eu estou trabalhando, mas que objetivo eu estou buscando com aquilo que eu estou fazendo. Para que eu estou fazendo aquilo? Onde eu quero chegar? Isso tem muito a ver com propósito. A gente já conversou aqui sobre propósito. Isso. O Fermento em Pod também trata muito propósito. O objetivo principal bem definido e o foco ajudam você a ser fiel ao seu propósito. Por isso, o Mastermind é um divisor de águas. Porque ele trabalha uma visão a longo prazo nas pessoas e ele cria um novo hábito. Muito legal. Que é difícil, hein? Esse é o grande desafio. É difícil. Eu acho que tem que fazer umas 3 vezes o Mastermind para conseguir. Exato. Aí tem uma notícia boa, né, Haroldo? Uma vez Mastermind, você pode voltar em sala em outros anos ou em outras ocasiões, fazendo um apoio com a gente, sem precisar investir Esse, mais inclusive, nada. Já me falou Te isso. convidei eu umas acho 2 que eu vou vezes. encarar o próximo. Vamos encarar. É verdade isso. Dia 29/11 a gente tem um Mastermind. Ele vai ser mais no final do ano, mas a gente vai ter 3 semanas de folga. Eu passo para você o calendário, porque dia 29/11 às quartas. Porque a prática leva à perfeição, né? Porque quando você faz, você sai de lá empolgado, tudo, mas aí às vezes a vida te leva para tantos caminhos e tantas preocupações que você às vezes perde o foco de novo. Vale a pena revisitar. Perde o foco de novo. Então isso é muito importante, É como um livro. Quando a gente lê um livro, ele guarda, mas você fala, pô, deixa eu revisitar aquele livro. Deixa eu ler de novo. Você vai ter novos conhecimentos. No Mastermind, você vai revisitar as práticas, aquilo que você fazia e que funcionou. Ô, Guto, eu acho que assim, muito legal esse nosso papo, dá para a gente entrar em muitos outros assuntos, mas assim, esse pilar, eu acho que ficou bem claro para todo mundo, da importância desse pilar
para quem é gestor. Não é só para quem é gestor. Na sua vida particular é importante isso. Exato. Se você não sabe se comunicar com quem está na sua casa, o negócio é super complicado mesmo. Super. Né? E vou te falar, Haroldo, assim, leva para a vida. Você tocou pessoal. um ponto muito especial. Muitos gestores que estão na empresa levam para suas casas o sistema de gestão que atuam lá. E quando eles menos se dão conta, eles estão controlando a rotina dos seus filhos, eles estão controlando o que faz ou deixa de fazer, mas eles não são capazes de dizer qual é a comida preferida do filho, Sim. qual é o momento especial mas aí do entra filho. naquele lance, empatia, né? Falta liderança. Quando a gente está em casa, nosso objetivo não é ser só um gestor. Às vezes a gente precisa deixar a armadura do gestor um pouco de lado e ser líder dos nossos filhos, brincar, deitar no chão, se divertir, jogar tempo fora com eles. Por quê? Porque é isso que cria as memórias afetivas. Tem um médico, o Dr. Michel, que fez o treinamento conosco e ele gravou: papai, mãe, se você não sabe a comida preferida do teu filho, o que ele gosta de fazer nos tempos vagos, o cheiro que seu filho tem quando volta da escola ou não, talvez outras pessoas estejam interessadas em saber isso. E talvez gerem conexões maiores. Muitos pais perguntam para o Dr. Michel: por que eu estou perdendo meu filho se eu estou fazendo tudo certinho? Certinho de que ponto de vista? Da gestão? Certinho de que ponto de vista? Do cuidado que você está tendo, do amor que você está dando ou da cobrança que você está fazendo pelo que você deu de oportunidade para ele? Não basta ser o gestor dos seus filhos, é preciso ser amigo e líder pelo exemplo. Sim. E não pode ser tolerante com tudo. Não, no momento adequado, você tem que ser, como a gente conversou, ter pulso, mas daquela forma que você falou, se colocando empática no lugar da pessoa. Perfeito. Isso é muito importante. Porque, olha, e se eu for falar para você, a gente pega muitos executivos lá, você também já vivenciou, onde você pergunta: como é que tá a sua vida profissional? Não, tá boa, tô performando, tô crescendo na carreira. E a parte financeira? Não, também tá legal, tô com investimento aqui e tal, pá. E a família? Aí dá aquela parada. Tá indo. Aí você pergunta: e os amigos? A vida social? Tá meio parado, né, Guto? Hobby? Aí você pergunta: e a sua espiritualidade, tua conexão com Deus, a fé? Ele... Cara, a vida é um equilíbrio de todas as saúdes. Física, familiar, profissional, social e espiritual. Talvez o que a gente precisa é parar e entender em que parte da nossa vida a gente precisa de mais cuidado. Isso. E é para isso que o Mastermind está aí, para ajudar nesse equilíbrio, que o profissional fique por inteiro. E isso é uma coisa muito importante, porque isso reflete na nossa vida profissional também, né? Mais cedo ou mais tarde, o êxito profissional... tem um livro do... Você chegou a conhecer o Odir Cunha, da Folha, que trabalhava lá na Barão de Itapetininga, foi editor por muito tempo? Não lembro. Ele escreveu um livro, Viva Simples, onde ele fala um pouco das tendências do minimalismo e tudo mais. E ele decidiu dar uma guinada na vida dele a partir de uma situação. Ele era muito bem sucedido, todo mundo pedia as bênçãos dele para fazer tudo lá dentro do jornal da Folha, né? Ele era editor, mas ele não tinha hora para ir embora para casa, para voltar. E quando ele se viu diante de si, a esposa estava dizendo que estava indo embora com os filhos e ele estava sozinho no apartamento na Barão de Itapetininga com o emprego dos sonhos de qualquer editor jornalista, só que ele não tinha o que mais apreciava e para a qual ele trabalhava por isso. E aí ele começa a repensar a vida e trata, e é um belo livro, é um livro bem legal chamado Viva Simples. Fala um pouco do minimalismo, como ele começou a encarar isso. Eu digo, a gente não precisa passar por isso. Talvez um olhar anterior, a gente possa ver que algumas coisas da vida a gente pode ser mais leve. Leve conosco mesmo, Haroldo. Que a gente pode buscar em técnicas uma performance que vai nos permitir ter tempo livre para aquelas coisas que a gente ama.
Eu vi que você trouxe um livro, tem agora o lado editor. Isso, eu quero só contar aqui, porque é uma causa especial e nós estamos aí, né? Outubro Rosa, um final de outubro e início de novembro, a gente sempre fala, né, sobre o que passou esse mundo. E no dia 2 e no dia 4 nós lançamos a Ana Furtado com o livro Até Nunca Mais. Como assim, Guto, nós lançamos? Mastermind lança livro? Não. Como eu falei para vocês, o mundo do livro entrou na minha vida e até hoje eu sou agente literário. O que é o agente literário? É aquele cara que fica no meio da editora e do autor para conseguir fazer com que o autor encontre uma editora para o seu livro ou a editora encontre um autor que ela queira publicar. Legal. E dentro desse mundo, desde 2016 atuando como agente literário, é a mesma época que eu trabalho com o Mastermind, eu também trabalho no mundo dos livros como agente literário. Eu tive a alegria de, nesse mundo editorial, nesse mundo literário, descobrir alguns talentos. Eu tive a oportunidade de publicar um livro do Marcos Mion, Pai de Menina, pela editora Planeta. Depois, Caio Carneiro, que era um jovem que dava palestras, falava para um público dele bem interessante, escreveu o livro Seja Foda e foi o livro de negócios mais vendido em 2018 e 2019, lá pela Buzz Editora, do Anderson Cavalcante, também um amigo meu do mundo do livro, amigo do Edu também, da Mastermind. E em novembro do ano passado, a Ana Furtado entrou em contato por recomendação do Marcos Mion para escrever um livro sobre a cura dela do câncer. E ela passou por uma jornada de cura do câncer de mama, uma descoberta e depois a luta pela cura. E ela narra um pouquinho disso no livro Até Nunca Mais, também lançado pela editora Planeta. E uma coisa interessante que gerou isso para mim foi que, poxa, de repente eu me vejo conversando com umas figuras globais, fazendo aquilo que eu amo, que é mexer com os livros. E aí eu me perguntei, e o que também foi me levando a chegar a conversar com esse público de igual para igual, de trabalhar com eles de uma maneira bem leve? É o conhecimento da inteligência pessoal e da comunicação eficaz. Saber se posicionar, se postar, entender como eles são e emprestar para eles também a visão estratégica do mundo dos livros que eu tenho. Esse foi o último lançamento. Já foi lançado? Foi lançado nos dias 2 e 4 de outubro em São Paulo e no Rio de Janeiro, em comemoração ao Outubro Rosa, e no dia 1º de outubro fez 5 anos da cura da Ana Furtado. Legal. Então agora ela está de alta. E o último comprimido ela tomou do remédio que ela tomava no dia 30 de setembro. E no dia 2 de outubro ela brinda o mundo com a sua obra Até Nunca Mais. Como encarei, enfrentei e como ela fala aqui, né? Como aceitei, resisti e superei um câncer. Um câncer. E esse é um pouco do mundo dos livros. Legal. O que eu mais me encanta no mundo dos livros, Haroldo, é a generosidade da gente emprestar a nossa história para o crescimento dos outros. Legal, isso é legal. Isso é um ato de generosidade. Escrever um livro é um ato de generosidade. Desde que a ótica também seja. Tem até a dedicatória dela aqui. Aí, ó, Guto, obrigado pelo apoio nesse novo caminho literário. Legal. A gente cuida com muito carinho dos nossos autores. Muito viu? Legal. Tem aqui também em Campinas o Bruno Colontolli, ele escreveu Viva Sua Cura. Ele é um médico espetacular, cardiologista, falando sobre os 7 elementos que a gente precisa para ter qualidade de vida na medicina, né? É sensacional. Ele é um autor de primeira viagem, a gente placou ele na Companhia das Letras. Legal. Está indo para o 2º livro agora. Parabéns. Mas é uma alegria. Essa é uma jornada que eu tenho orgulho de caminhar, porque a gente procura ajudar as pessoas a se desenvolverem e irem além. E traz a experiência para as pessoas, né? Isso que é importante. No fundo, Haroldo, são histórias compartilhadas, né? O Mastermind tem muito disso. Você lembra que sempre na parte B a gente conta uma história. Isso, e compartilha. É muito bom. Pô, né? Que legal. Alegria. Pô, Guto, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Haroldo. Foi um prazerzão falar com você, como sempre, né? Fiquei super feliz. Nós ficamos aqui pensando sobre Mastermind Team,
Boa. Você falou? Quem sabe, né? Não, e assim, a gente como trabalha um pouco com essa inovação, startup, a gente trabalha muito com empresas de startup. E uma das coisas que a gente vê nesse lance da startup é assim, se você tem um produto minimamente viável, coloca no mercado e vai corrigindo os problemas que tem, de uma forma mínima possível, mas coloca no mercado. Porque às vezes você fica 2, 3 anos desenvolvendo um produto, quando você coloca no mercado, não era bem isso, agora tem que voltar tudo. Então, se você já tem minimamente um curso Mastermind Team, coloque em algum jeito, de alguma forma no mercado. Eles estão implantados, está acontecendo num pequeno em Minas, escola, num pequeno lugar, com poucas pessoas, e aí você vai corrigindo o curso. Mas eu acho que assim, olha, a educação é o que salva um país. Isso não tem por onde. E pode ter certeza que todas as pessoas, inclusive esse público de startup que está aí com seus 20, 22 anos no mercado de trabalho, vem para o Mastermind, vem conhecer, porque a gente nunca pensou que ia dizer a cereja isso, do mas bolo, né? A liderança básica do dia a dia que a gente já ouviu falar, hoje é um diferencial para essa nova geração. Não tenha dúvida. Então é fundamental que essa nova geração venha com uma carga de liderança. E se você também tem empresa, tem liderados ou quer se desenvolver mais, pessoal e profissionalmente, vem para o Mastermind também. Legal. Obrigadão, Guto. Eu que agradeço, Haroldo. Uma alegria. Tudo de bom, saúde, paz e alegria lá pro pessoal, viu? Manda um abraço pro Eduardo, viu? Oi, vamos trazer ele aqui também. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Valeu. Fica aqui mais um episódio do seu Fermento em Pod. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, você tem aí o nosso capítulo inédito, o episódio inédito. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, que sempre tem uma informação muito bacana e para o seu crescimento e para o crescimento da sua empresa. Até lá, até o próximo.